Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso DEP Gesiel, parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 4/8/2025, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Fizemos aí uma boa revisão dos 4 primeiros capítulos. Demoramos aí, parece que 5 semanas, se não me engano, né? Para fazer essa recapitulação. E hoje, graças a Deus, prosseguimos aqui, então. Então, primeiro, gente, a gente vai... A carta o capítulo 5, ela tem 26 versículos. Eu achei interessante a gente dar uma lida geral nos versículos, para a gente ter uma ideia, assim, geral da coisa primeiro, para depois a gente voltar ao primeiro e ir trabalhando aos detalhes, tá bem? Então, por enquanto, a gente vai fazer uma leitura aqui. Então, vamos lá. Então, capítulo 5, o título da Bíblia de Jerusalém é Conclusão à Liberdade Cristã. Então, na verdade, ele vai continuar falando como ele tem feito, até o capítulo 4, né? Ele está trabalhando o mesmo assunto, mas ele volta acrescentando uma reflexão a mais, uma maneira diferente de abordar, um argumento a mais. Aqui também ele vai continuar falando da liberdade, ele vai continuar falando da questão dos fatores exteriores, e aqui ele vai se aprofundar um pouquinho mais na questão da circuncisão. Mas, como a gente só podia esperar mesmo, ele continua na mesma toada, né? Então, vamos lá. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a lembrança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corrieis bem. Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. E uma outra pericopezinha, né? Exortações éticas, a verdadeira liberdade dos fiéis, liberdade e caridade. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne.
Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno. Como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, este é o capítulo 5. Agora, voltamos então. O primeiro, conclusão. A liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Alguém quer comentar alguma coisa antes? Vamos ler um pouquinho? Depois os comentários aí vem mais fácil na cabecinha. Vamos lá. Então, o versículo está aqui em cima, no cantinho, né? E para a liberdade que Cristo vos libertou, permaneceis firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E a gente vai pensar no para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo alertava aos seus seguidores da Galácia o que significava o conhecimento da revelação trazida ao mundo por Jesus, para que estes não voltassem aos velhos hábitos ou a antigas exigências. Quer dizer, como a gente falou, né? Ele continua comentando, trabalhando o mesmo tema, né? Colocando outros argumentos, outros pontos de reflexão, mas na carta toda ele trabalha sobre a liberdade em Cristo e a não exigência dos atos exteriores, né? Então, vamos lá. Jesus veio até nós para ensinar-nos o caminho de volta ao Pai. E ele foi claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso que compreendamos que Jesus representa a maior soma de verdade que já conseguimos alcançar. Isso significa que a verdade vai além de Jesus. Porém, o que ultrapassa ao que ele nos trouxe, nós ainda não conseguimos entender. Essa é uma realidade muito clara, haja visto que nem o que nos foi trazido pelo meigo Rabi Galileu nós já conseguimos vivenciar. Dessa forma, tenhamos segurança. Jesus é a luz que guia o nosso caminho. E o seu ensinamento básico, o amor, mesmo na medida pequena de nossas possibilidades, é o agente maior de nossa libertação. Por isso, compreendemos com muita clareza quando o apóstolo dos gentios nos afirma: é para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade está na essência da criação, já que Deus, por ser amor, não age por constrangimento. Todavia, para estarmos conexos com Ele, é preciso que estejamos capacitados a atuar na faixa
de liberdade que nos é própria. É no momento da semeadura que manifestamos onde nos encontramos na escalada evolutiva. O que vem depois e que se manifesta no momento da colheita é a atuação da lei que foi disparada por nós mesmos. Eu queria voltar só uma coisinha aqui. Aqui no último ele fala assim: é preciso que compreendamos que Jesus representa a maior soma de verdade que já conseguimos alcançar. Isso significa que a verdade vai além de Jesus. Porém, o que ultrapassa ao que ele nos trouxe, nós ainda não conseguimos entender. Que, na verdade, como está na seguinte aqui, nós não conseguimos ainda vivenciar nem tudo que ele falou, muito menos além dele, né? Então, o que me ocorreu foi o seguinte, foi dada a primeira revelação, né? Foi dada a primeira revelação. Ela tinha muitos... É gozado que, assim, quando você vai trabalhar, assim, com a média, vamos dizer assim, de uma sala de aula, você não pode nivelar por baixo. Se você nivelar por baixo, você não dá... Quando você nivela por baixo, você não dá a possibilidade dos que têm mais condição de se desenvolver. Se você nivela por cima, os que estão mais abaixo não vão acessar, não vão conseguir assimilar, né? Então, veja, eu fico pensando assim, né? Comparando, né, a primeira revelação, a segunda, com o que ele está falando aqui. A primeira revelação foi feita, alguns, como o nosso próprio Gesiel aí, entendeu brilhantemente e vivenciou brilhantemente todo aquele ensinamento, né? A grande maioria não assimilou toda a sabedoria que tinha na primeira revelação. O mesmo aconteceu com a segunda, não é? Ele trouxe um ensinamento que na verdade vai além dele, mas ele trouxe numa medida, vamos dizer assim, que talvez a maioria da humanidade, a média da humanidade, ali, da compreensão da humanidade, pudesse assimilar. Mesmo assim, muitos assimilaram, muitos não assimilaram nada, né? Como no Antigo Testamento, mesma coisa, né? A doutrina espírita, eu acho que acontece a mesma coisa, né? Mesmo as pessoas que se dizem espíritas, muita coisa da doutrina não é totalmente assimilado, né? Então, a revelação vem, acho que a primeira veio, né? Como a gente falou, nem todos assimilaram, mas ao longo do tempo as coisas vão se revelando, entre aspas, né? Revelando para as consciências, né? Aos poucos. As pessoas vão assimilando aos poucos, né? E o mesmo acontece com a mensagem do Cristo, porque nós que estamos tentando aqui trabalhar com isso, tem coisas que a gente ainda não consegue, né? Uma parte da humanidade não consegue, vamos dizer, quase nada, e muitos conseguem muito mais que a gente, né? Então, é todo um processo que vai andando, né, e vai aumentando aí a compreensão. É interessante esse negócio aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Então, eu estou pensando assim, eu não acredito que Jesus não soubesse, Jesus, sua turminha, né, não soubessem que a revelação que ele traria não seria aceita facilmente. Ele sabia. Ele tinha tudo para saber, como espírito puro que é, né? Então, eu acho que
a revelação, como até Kardec fala no primeiro capítulo de A Gênese, sobre revelação, ela não vem sem possibilidade de reflexão e de aprimoramento, né? Ela vem como uma revelação que não foi aceita, mesmo porque, se fosse, Jesus não teria sido sacrificado do jeito que foi, né? Não aceitaram, né? Com todo o impacto que podia naquela época, e isso permanece de algumas formas, que nem você falou, até hoje. Mas eu acredito que faz parte do plano, sabe? Da lei maior, não dessa lei que o Paulo fica falando que é para a gente esquecer, não se submeter, mas da lei de Deus mesmo, né? Que que essa revelação vá sendo, como você disse, assimilada em função da nossa autonomia, da nossa liberdade de entender, da nossa experiência ao viver, e aí a lei vem e se coloca, e aí a gente vai aprendendo. Então, tudo isso faz parte dessa assimilação da lei. E eu acho que eles sabiam disso. Até Paulo devia saber disso. Só que ele queria que os outros entendessem como ele, mas ele né, era um espírito que conseguiu entender que a liberdade vem do espírito, né? A diferença entre o material e o espiritual. Paulo sacou isso na hora. Assim, também ele foi submetido, ele deu de cara lá com a luz de Jesus, né? Não é brincadeira. Né? Então é isso, eu só acho que estava, de certa forma, isso tudo era esperado. Só isso que eu queria dizer, né? Seguramente, né, Sheila, é esperado. É que nem eu falei, não dá, se a gente nivelar por baixo, você não dá a possibilidade dos outros alçarem voo, né? Então, eu acho que ele não nivelou por baixo, né? Por quê? Porque a gente sabe que a espiritualidade, que Jesus, que Deus, conta com os nossos braços, tá lá, é interessante que está lá na introdução, acho que não sei se é do Ave Cristo ou do Paulo Estevam, que fala que Deus conta com os nossos braços, né? Ou seja, ele conta conosco para auxiliar a obra da criação, que está até na questão 136 do Livro dos Espíritos, para nos tornar aptos a contribuir com a obra da criação. Né? Eu gosto de pensar que ele também conta com as nossas mentes e corações, né? Não só com os braços. Sim. Braços só representando o nosso trabalho, a nossa atuação, né? A nossa ação aqui no mundo. Eu falei braços, não só ação, sim, de maneira geral, representando o nosso trabalho, de todo tipo, né? Desculpa, é que eu gosto de tudo muito bem explicadinho. Tudo bem, filhinha. Né? Mas então é isso, porque ele dá a possibilidade realmente da gente desenvolver tudo aquilo que a nossa capacidade mental, espiritual, nos permite, né? E possibilitando assim que a gente auxilie os que ficam na retaguarda, né? Eu acho que é assim. Podemos continuar mais um pouquinho? Vamos lá, então. Portanto, tudo o que o homem semear, isso ceifará. Portanto, somos em essência livres. E se em algum momento algo nos constrange, esse acontecimento tem origem em criação particular nossa, contrariando os desígnios superiores e não da divindade. Ficou estranho isso daí, né? Não sei se eu copiei errado.
Eu vou ler de novo, gente, desculpa, porque acho que eu que não entendi, sei lá. Porque tudo o que o homem semear, isso ceifará. Portanto, somos em essência livres. E se em algum momento algo nos constrange, esse acontecimento tem origem em criação particular nossa, contrariando os desígnios superiores, e não da divindade. Tem criação nossa e não criação da divindade, tá certo. Nosso orgulho, né? Na atualidade, devido aos nossos erros milenares na faixa da razão, temos a dificuldade de avaliar o que seja consequência de nossas atitudes. Por isso, em alguns momentos, graças ainda à nossa psicologia forjada na ilusão, duvidamos de que sejamos originariamente livres. É para que nos lembrássemos dessa realidade superior que o Pai, que é a misericórdia, destaca seus missionários já mais próximos do reino, para que venham até nós refrescar nossa memória, mostrando-nos que foi para a liberdade que Cristo se manifestou entre nós, dizendo, entre outras, conforme a inspiração do apóstolo de codinome Pedra, desculpa, Pedra, que o amor cobre a multidão de pecados, esses que são justamente o ponto inicial da escravidão a que cada um de nós nos submete. Algum comentário? Não sei quem é, mas pode falar. Yara. Fala, querida. Então, nesse texto, muito interessante isso, que o tempo todo ele fala, né, na mensagem do Cristo principal, do amor e da liberdade, que estão ligados o tempo todo, né? E o que é interessante é que esse constrangimento, até que você leu mais uma vez aquele parágrafo, que eu também achei bem interessante, esse constrangimento, eu acho que vai da nossa ignorância, né? De tudo que construiu-se, né? Até o Cristo, e outros ainda propagam até os dias de hoje, esses apegos, essas idolatrias, né? E a nossa própria consciência, que quando já tem um conhecimento, né? Por menor que seja, né? Vamos dizer assim, um floreio, né? De um conhecimento, nossa consciência que nos condena, então ela nos aprisiona muito. Então, se a gente trabalhasse mais o amor, mais livres seríamos e menos acionaríamos nossa consciência, que nos é tão dura, né? Que é aquele momento onde a gente está conosco mesmo, em oração, e a gente fala, né, a Deus o quanto a gente ainda tem as nossas sombras, né? E ali é nosso papo direto com Ele, que a gente pede essa liberdade que a gente não tem, por quê? Por culpa. Eu penso assim, então, se a gente conseguisse entender que esse amor maravilhoso que o Cristo vem nos trazer, nos prega, nos fortalece tanto, e é tão libertador, a gente trabalharia muito mais ele, mas a gente não conseguiu ainda entender isso, que o amor é o sinônimo da liberdade. É só isso que eu queria colocar. Muito lindo, né, o que você falou, porque o amor realmente, né, como você falou, e mais uma coisa que você falou, né, depende da nossa evolução, né, porque de toda forma as leis são gravadas na nossa consciência, né, não é aquela coisa, enquanto eu costumo falar, enquanto a gente não aprende a ouvir a nossa consciência, a hora que a gente aprender a ouvir, a gente não vai mais se equivocar, né, e enquanto a gente não consegue ouvir aqui, quando a gente chega do lado de lá, ela grita para a gente, né? Ela grita para a gente. Seguimos mais um pouquinho? Aí tem umas questões do Livro dos Espíritos aqui para a gente refletir sobre elas. Ó. A 837 diz assim, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Aí tem outra aqui, ó.
Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Olha o Paulo aí. Certamente que podeis, e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Livro dos Espíritos não tem nem o que. Vamos lá. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Prática da lei do amor, né? Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito, semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Então, aí tem um texto de Emmanuel aqui, ó, assunto de liberdade, está no Ceifa de Luz, que ele comenta exatamente esse versículo que a gente está vendo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. Ele está falando lá, né, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade. Nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, pelo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Interessante ali no 5, né, que ele fala, ele enfrentou uma série de coisas, né, mas nada fez ele se voltar contra, tá dizendo aqui, a hierarquia ou a segurança da vida comunitária.
E nada fez ele não seguir as leis romanas ali, nada né, que pudesse ser contra, vamos dizer assim, a lei vigente ali, né? Não a lei que ele condena aqui, né? A lei dos romanos, tal, né? E também cumpriu a lei de Moisés, né? Porque ele chegava a todas as ele participava de todas as festas, ia para Jerusalém nos dias necessários, né? E só quis mostrar o que daquela lei era completamente dispensável, né? Porque não trabalhava o interior da criatura, né? Só isso que ele quis deixar claro, né? Comentário, gente? Pode falar, filha. Sou eu, Val. Assim, né? É claro que Jesus não deflagrou e ficou falando que tinha que ir contra, mas socialmente, a questão aí que falou, né? Hierarquia e segurança da vida comunitária. Mas Jesus, ele veio falar que os, os, os pequenininhos teriam o reino do céu, que os pobres teriam o reino do céu, que as prostitutas, eu não sei como que, né? Ele veio dar humanidade para aqueles que quase que se sentiam nada, né? Então, nesse sentido, ele sim, Excluídos, né? aos excluídos, exatamente. Então, nesse sentido, ele deu uma chacoalhada no mundo ali, né? Naquela comunidade, inclusive, né? Enfim, claro que não chamando as pessoas para a luta, para essas coisas, não é isso, mas, ao mesmo tempo, que nem, volta para 4, por favor, se você puder, para o antigo, né, que ele fala assim, Jesus unicamente obedeceu, não conclamou qualquer reação contra padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou bandeira de reivindicações exteriores, mas ele deu luz para cada um. Então, de certa forma, ele foi lá embaixo e nivelou os de baixo para subir eles. Ele entendeu aquelas angústias, aquelas aflições e foi dar humanidade para elas, né? Embaixo, eu digo, embaixo socialmente mesmo, do que tinha na época. Então, dessa forma, que é muito mais efetiva, né, e poderosa, Jesus veio chacoalhar, inclusive, a sociedade ali, né? Então, é preciso que nós não percamos de vista essa questão, porque ele, de fato, veio trazer né, potência, autoaceitação para as pessoas, né, que eram tratadas como nada, como de segunda categoria, sei lá. Então, é importante saber que Jesus não fez isso de chamar as armas, tal, não fez mesmo, e eu também acho que é ótimo que ele não tenha feito, mas ele revolucionou de um jeito muito mais inspirador e muito mais que vai ficar nas consciências e que vai aumentar as consciências e que vai levar cada um a essa liberdade que o Paulo está falando, né? É isso. Então, na verdade, ele veio mostrar que todos eram iguais diante de Deus, né? Todos tinham as mesmas possibilidades de de serem livres, assim, pela consciência, né? E
e deu aquela esperança, né? Porque no momento que você mostra a reencarnação, no momento que você, né, mostra uma série de coisas assim, ele deu esperança. Bem-aventurados os que sofrem, né? Deu esperança para todo esse povo, né? Mas vamos ouvir a primeira Jussarinha e depois a Glorinha. Ele começa até quando ele pega as pessoas para serem apóstolos dele, né? Serem os discípulos deles, né? Ele pega justamente o povão. E ele ainda coloca no grupo, não como discípulo, mas é discípulo, porque estão lá aprendendo as mulheres que eram discriminadas. Você tem Maria de Magdala, que era uma prostituta. Então, ele consegue, como a Sheila colocou, né? Ele puxa todos e começa a participar. Ele não peitou as leis, tanto que ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que ele não peitou as leis romanas. Ele só estava questionando, era a atitude dos fariseus que estavam levando para o outro lado, não mostrando, não vou trabalhar no sábado, eu vou deixar de atender uma pessoa no sábado, eu não vou atender, eu não vou amar o próximo, quer dizer, eu não vou atender aquele que está caído no chão porque ele está sem roupa, eu não sei se ele é um gentio ou não. Não, ele atende a todos. Ele veio para trazer justamente essa questão do amor, né? E mostrando, como a Sheila colocou, pegando o pessoal de baixo para estar com ele do lado, colocando todos eles no mesmo patamar. Você tinha os pescadores que não eram bem reconhecidos, né? Um pouquinho melhor que nós tínhamos era quem? Era justamente o Mateus, que trabalhava lá, que tinha mais conhecimento, estava junto com os romanos. Só eles, porque os restantes eram mais simples, né? Trabalhavam nas categorias mais simples. E, realmente, é um exemplo que levanta toda a questão social, né? Que levanta a igualdade de direitos a todos, indiscriminado. Aí não vai. Então, é lindo, é apaixonante. Vai, Glorinha. É apaixonante, né, Oi, mesmo. pessoal. Vai, Glorinha. Não, eu só queria lembrar aqui que Jesus ele veio num momento em que eles estavam sob o jugo de Roma, né? Então, quer dizer, era um povo que estava ali subjugado, né, ao domínio de Roma, e ele vem, né, justamente mostrando que vinha para todos, né? Ele não escolheu ninguém ali, ele veio para todos, principalmente para aquele povo que estava ali sofrendo aquilo tudo, né, que precisava de uma palavra de esperança, eles precisavam de esperança ali naquele momento, né? E era um povo monoteísta já, e ele veio naquele exato momento da necessidade de esperança, né? E veio com todo o conhecimento que ele mostrava na sinagoga, que ele mostrava do Antigo Testamento. Ele mesmo disse que não veio derrogar a lei, né? Ele veio trazer um Deus de amor, um Deus que dava naquele momento a esperança necessária, e ele mostra o conhecimento naquele povo, ele mostra o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, né? Justamente para que eles sentissem que ali estava o Messias, né? O verdadeiro Messias. Ele não derroga a lei, ele só traz o Deus de amor, aquele povo que precisava sentir a esperança. Val, o Tiago levantou a mão. Não é Tiago, não, é a Glorinha, assim. A Glorinha está usando É a mãe do Tiago. do marido, um negócio assim. É a Glorinha, é a Glorinha. É a mãe do Tiago. Bom, pessoal, tem mais um texto do Emmanuel que ele comenta exatamente o mesmo versículo. Agora está no Palavras de Vida Eterna. Eu coloquei ele aqui também para gente. Então, Emmanuel diz o seguinte: disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade de Cristo nos libertou.
E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à afeição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não existe berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o alvitante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Esse texto é fabuloso, né? Eu acho que esse mostra melhor ainda de que liberdade o Paulo estava falando. De que liberdade, né? Não é a liberdade como está aí no slide anterior do faço o que eu bem entendo, né? E os outros que se danem, né? Não é isso, né? É a liberdade de você seguir aquilo que você acredita, né? Seguir as leis de Deus, na verdade, né? Ninguém vai te constranger a você servir, a você auxiliar o próximo. Ninguém vai te constranger a deixar de auxiliar, de confortar a quem necessite, né? Então, essa é a liberdade de consciência, né? Que Paulo falava e que Jesus veio mostrar para a gente, né? Comentários? Sem comentários? Fala, Tiago. Glória. Fala, Glorinha. Eu penso assim, que nós somos ainda cativos das nossas próprias mazelas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência. É esse o cativeiro.
a gente precisa se tornar livre. Eu acho que daí vai a nossa verdadeira liberdade. Suada, mas um dia a gente chega. Muito bem lembrado, querida, muito bem lembrado. É exatamente isso, né? Concordo plenamente contigo. Plenamente. Bom, nesse versículo, gente, peraí um pouquinho. Nesse versículo, deixa eu só voltar um tantinho aqui. Aqui, ó, o versículo é esse, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão, né? Então, pensar um pouco nesse permaneceis firmes. É o conselho de Paulo, que é de grande valia para cada um de nós em todos os momentos da evolução. Evoluir é despertar valores que já existem em estado de latência em nós, dado nossa origem divina. Importante isso, né? Que já existem dentro de nós. Porém, devido ao afastamento vibratório a que fomos submetidos, afastamento esse que nos distanciou de nossa condição espiritual e nos aprisionou na matéria, sofremos ainda uma grande atração da retaguarda, e para que vençamos esta fase, nos encaminhando para uma órbita mais espiritual, é preciso, além de muita vigilância, sermos severos na manutenção do bem, permanecendo firmes nos propósitos edificantes que representam o nosso almejado progresso. Eu acho que isso vem de encontro com o que a Glorinha acabou de falar, né? Vem de encontro com o que ela comentou. De certa forma, o Evangelho ainda é um elemento novo em nossas vidas. É um caminho que ainda não percorremos. Por isso, a necessidade de nos esforçarmos para nos mantermos nele, não aceitando as seduções da retaguarda. Não é por outro motivo que o convertido de Damasco nos alerta: não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Cristo liberta-nos de nossos condicionamentos criados na faixa da humanidade. Tudo o que contraria o sentimento evangélico faz o oposto, ou seja, nos escraviza às próprias criações. Em nossa caminhada evolutiva, já erramos o bastante, já nos impusemos grandes dores devido aos desvios do caminho original. Por isso, a expressão prender de novo tem grande significado para nós, pois diz-nos das quedas a que constantemente nos vemos envolvidos devido à atração do passado que ainda grita em nós. Aquele albergue que a Cheirinha gostava de falar nele, né? Só uma ação determinada no bem e no progresso, implícita no permanecer firmes, pode nos livrar do jugo da escravidão, que é contrário ao do Cristo, definido pelo próprio Jesus como sendo suave, pois que nos dirige conscientemente ao seio amoroso de nosso Pai e Criador. Só uma coisinha aqui que está no Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo, né? Um dos discípulos, eu não me lembro qual agora, fala para Jesus, né, mestre? Os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente, quer dizer, exige da gente que sejamos pessoas especiais, né? E olha a resposta dele: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Ele não escolheu pessoas, como a Jussarinha falou, ele pegou as pessoas mais simples, né, ignorantes até. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai?
Então, ele não tá para entrar na seara do Cristo, para ser um discípulo do Cristo. Não precisa ser um espírito puro, né? Muito pelo contrário, né? Então, o Evangelho nos transforma as paixões, né? Transforma as paixões. Então, o Evangelho não pode reclamar estados especiais, ou seja, pessoas especiais, pessoas com muito desenvolvimento espiritual. Não, né? Mas precisa da coragem, da perseverança, né? Da boa vontade, de permanecer firme. Algum comentário, pessoal? E não é fácil, né, gente? Não é fácil permanecer firme, não. A gente dá umas escorregadas, né? Pode falar. Eu acho que é por isso que falam que a nossa ascensão, a nossa evolução é em espiral, né? A gente sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, né? A gente vai em espiral. É isso aí, filha. É isso aí. Vamos lá, mais um bocadinho. Ainda no mesmo versículo, né? Está em vermelhinho ali, a parte que está em negrito, né? Não vos deixeis prender de novo. É uma tendência da criatura evitar aquilo que representa renovação ou mudança de paradigmas, retornando à sua antiga zona de conforto. Cabe a ela resistir a essa tendência internamente e também a todas as influências externas que a queiram conservar nesse estado. Uma fala de Paulo aí: tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. E, finalmente, o finzinho do versículo, né? Jugo da escravidão. Há sempre um jugo, uma disciplina. Vocês lembram o que significava jugo para eles, na época? O que ele fala que o jugo dele é leve? Jugo, na verdade, O representa... jugo, né? Como? Perdão, eu ia dizer. Quem que está falando? Desculpa, pode... A Ivânia. Eu, Ivânia, porque você perguntou sobre o jugo. É isso. O jugo no sentido que ele fala de colocar aquela canga que tem entre os dois bois. Então, ele fala para caminhar junto com ele. Isso. Então, Os isso jugos também... seriam o que os rabis, né, os rabinos tinham de regras para poder, dentro das escolas deles, para a pessoa seguir. Seria isso, né? Exatamente, era disso que eu ia me referir. Cada rabino tinha o seu jugo, né? Tinha o seu conjunto de regras que era exigido. É exatamente o que a Jussara falou. Por isso que ele fala que o jugo dele é suave, né? Porque a regra dele era só amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo, né? Isso mesmo. Então, há sempre um jugo, que ele coloca a disciplina aqui entre aspas, isto é, há sempre um conjunto de princípios e valores que conduzem a nossa vida. Nós temos o nosso próprio jugo, né? Todas as coisas que a gente considera corretas e adequadas, né? A questão é que esse jugo pode ser suave e libertador ou pesado e escravizante, segundo nossa escolha. Aqui uma fala em Atos: agora, portanto, por que testais a Deus ao colocar sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos carregar? Aqui ele se referindo aos fariseus, né? Ai de vós também, ele falando para os fariseus, né? Ai de vós também, mestres da lei, que carregam
os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem com um dos vossos dedos tocai os fardos? Quer dizer, eles próprios não faziam tantas coisas que eles exigiam, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seu jugo, agora Kardec aqui, seu jugo é a observância dessa lei, por ele ensinada, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E aí vem mais um texto aqui do Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa antes de prosseguir? Não? Poderiam dar definição do jugo novamente, por favor? Então, na época, um pouco antes de Jesus até, existiam duas escolas muito mais famosas, mais conhecidas, né? De Hillel e de Shammai. A escola eram dois rabinos, né? A escola de Shammai era uma escola mais rígida, mais cheia de muitas regras duras, né? E Hillel era conhecido como um mais condescendente, com uma série de coisas, né? Então, a gente podia dizer que o jugo de Shammai era um jugo mais pesado, mais forte, mais doloroso, mais exigente, né? E o jugo de Hillel era mais ameno, mais leve, né? Mais suave. Então, o jugo era um conjunto de regras, de leis que os rabinos ensinavam para os seus discípulos. Esse era o jugo do rabino. Então, como o nosso rabino, doce rabino da Galileia aqui, ele fala que o jugo dele é mais ameno, é mais suave, né? Como Kardec complementa aqui, o jugo era só trabalhar com amor e caridade. Esse era o jugo de Jesus. Deu para entender? Vamos seguir mais um pouquinho. Obrigada. Tem um texto no Fonte Viva, que a gente estava falando da questão da firmeza, ser firmes, né? Firmeza e constância. E ele comenta Paulo também, mas em Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. Ou seja, ficar só lá meditando, rezando, né? Acredito e fica lá de joelho só, direto, né? A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes no santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Nós não fomos criados para ficar isolados de qualquer coisa, né? Tem lá no livro dos Espíritos, né? O espírito que se isola, ele estiola, né? Ele se deforma, né? Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar, de servir, né? O verbinho que Emmanuel usa tantas vezes, né? Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Então, o trabalho é uma bênção fornecida para nós, né? O Senhor e os discípulos não vieram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas.
Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura divina ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Um pouquinho só. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de evolução, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Que é o que a gente estava comentando, inclusive, né? Ele precisa aqui da nossa ação, né? Que eu falei dos nossos braços, no sentido do nosso trabalho mesmo, né? Um texto meio longo, né, do Emmanuel, mas muito interessante. Comentários, pessoal? Eu queria comentar, eu não tenho muito, acho que tem tudo a ver, mas todos vocês devem conhecer pelo menos o pessoal antigo conhece o Jonas, que fez o NapSearch, montou o NapSearch, né? Ele introduziu mais um, como é que fala lá, mais um aplicativo, não é um aplicativo, sei lá, mais uma atividade que a gente pode pesquisar ali, que na entrada ali do site tem Evangelho no Lar. Então, cada vez que você clica no Evangelho no Lar, vai aparecer um texto do Emmanuel, um texto para você fazer o Evangelho, uma sugestão, né? Sugestão de texto, e abaixo tem um texto, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo relacionado com aquele trecho do Emmanuel. Cada vez que você entra nessa janelinha aí do Evangelho no Lar, vai aparecer um texto diferente e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo também diferente. Eu vi agora que eu estava no NEP, que eu estava estudando antes de entrar, né? Estava fazendo uma pesquisa, aí você falou, eu entrei lá para olhar e tem interessante mesmo. Fechou seu áudio, Claudete? Como é que é? Tinha fechado seu áudio. Tá, desculpa. Ele colocou agora, recentemente. E para quem assiste o Papo de NEP, essa semana o Jonas vai estar no Papo de NEP, trabalhando sobre a prece, pedir obtereis, eficácia da prece. Esse menino é maravilhoso, né? É assim, o trabalho dele, eu não sei outros trabalhos que ele faz, eu, obviamente conheço há muito tempo o Jonas, mas não sei aí da casa espírita o que ele faz, mas só o trabalho que ele faz com o NapSearch, ele está sempre trabalhando e sempre introduzindo mais alguma coisa interessante para a gente pesquisar. Então, vale a pena aí dar uma olhadinha. Quem não conhece NapSearch,
Pode procurar, porque é excelente para estudo, fazer pesquisa é espetacular. Eu só uso ele. Seu fone fechou de novo. Desculpa, eu tô. Eu vou compartilhar. Vocês poderiam deixar escrito depois no grupo, fazendo favor? Então, é isso que eu ia falar. Eu vou compartilhar no grupo depois o que eu recebi dele falando sobre o Evangelho no Lar. E aí depois vocês entram no site, né, e vê aí o restante das possibilidades de pesquisa ali do site. Realmente é maravilhoso. Bom, vamos prosseguir mais um bocadinho? Entrar no segundo versículo? Atenção! Atenção! Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Oh, meu Pai, que isso! Tudo o que Paulo diz nessa carta, como em todas as outras, é de grande importância para aquele que já sabe da necessidade de realizar uma transformação moral em si de forma consciente. Não esqueçamos de que a inspiração das epístolas vem do próprio Jesus, através do espírito de Estevão, de Gesiel, né? Conforme as informações de Emmanuel em sua belíssima obra Paulo e Estevão. Então, a gente tem que lembrar, né, que quando você está lendo uma carta de Paulo, é como se ele fosse um médium de Jesus, né, e Gesiel, o Estevão, foi o intermediário aí para fazer essa aproximação, né? Todavia, quando ele grifa o que vai dizer através da expressão atenção, é porque ele quer destacar o ensinamento que vem a partir daí. Assim tenhamos também hoje atenção. Eu, Paulo, vos digo, é ele chamando para si a responsabilidade, aproveitando a autoridade que tinha, autoridade essa conquistada pelo testemunho vivo da mensagem crística e pela admiração que despertava em seus seguidores. Aqui vamos fazer uma pausa para um pequeno comentário que pode parecer fora do contexto, mas que não está. Realizamos trabalhos de divulgação evangélica. Isso aqui, gente, é um texto do Cláudio Fajardo, viu? É preciso que nós tenhamos, principalmente em nós, que realizamos trabalhos de divulgação evangélico-doutrinários, cuidado em expressar uma opinião pessoal. O melhor é sempre estarmos embasados em obras de conteúdo seguro do ponto de vista doutrinário e moral. Porém, quando for necessário uma manifestação pessoal, que o façamos com todo o cuidado para não comprometermos a doutrina e para que, em nome dela, não saiamos por aí dizendo asneiras pela pura falta de estudo e compreensão sobre o que estudamos. Ler e estudar são tarefas de grande importância, mas é preciso aprender a refletir sobre o que estudamos e tirar conclusões coerentes. Do mesmo modo, buscar a aplicabilidade do que já conhecemos, pois não devemos esquecer que, apesar de nossas imperfeições, somos modelos para muitas pessoas. Então, um alerta só, né? Porque ele tá se colocando aqui, eu, Paulo, vos digo. Quer dizer, olha, aqui o apóstolo Paulo, que estudou bastante e tal, né? Ele tá assumindo uma grande responsabilidade aí, né? Então, ó, se vos fizerdes circuncidar, a influência vem de fora, vos fizerdes, mas há acolhimento interior. Somos os responsáveis pelas influências que acolhemos e que definem os rumos de nosso destino. Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Inclusive, ele vai falar mais para frente do fermento, né?
se vos fizeste circuncidar. A circuncisão era primitivamente um rito de iniciação ao casamento e à vida de clã. Fazia parte da proposta de aliança com Deus. Foi inspirada no povo hebreu através de Abraão, até mesmo como norma de higiene, objetivando um maior cuidado com a saúde. Sabemos hoje que as mulheres casadas com homens circuncidados reduzem em muito, se não eliminam, a possibilidade de ter câncer de útero. Pelo que depreendemos de nossos estudos, Paulo não era contrário ao ato de circuncidar-se, mas que este fosse uma exigência da prática cristã. Ele não era contra, ele era contra a exigência, né, para quem não era judaizante e entrava no cristianismo, né? Ele chega até mesmo a propor um entendimento espiritual a respeito da circuncisão, conforme depreendemos a leitura da Epístola aos Romanos. Trazendo o ensinamento para os dias atuais, podemos simbolizar a circuncisão como sendo a característica que diferencia os religiosos uns dos outros. Quando ao tempo de Paulo, ou mesmo antes dele, quiséssemos saber se alguém era judeu, bastava saber se ele era circunciso ou incircunciso. Hoje, se alguém reza um terço, é porque é católico. Em algumas divisões do protestantismo, basta ver se as mulheres cortam ou não seus cabelos ou se usam determinado tipo de saias. Por esse aspecto, a circuncisão divide, separa, exclui. Como a mensagem do Evangelho é altamente inclusiva, e Paulo sabia disso, para ele nada disso tinha importância. O que ele sabia ser necessário era a religiosidade de coração. Qual é a circuncisão exigida por Jesus? Segundo ele, os seus discípulos seriam reconhecidos se tivessem amor uns pelos outros. Esta é, então, a circuncisão cristã. A que realmente importa. A que não é visível na carne, mas a circuncisão do coração, conforme nos orienta o profeta Jeremias. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai o prepúcio de vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que minha cólera não irrompa como fogo, queime e não haja ninguém para apagar, por causa da maldade de vossas obras. Portanto, se ainda hoje nos apegamos a qualquer atitude simplesmente exterior, recebamos a reprimenda do apóstolo. Cristo de nada vos servirá. Comentários, gente? Aí tem umas questões aqui do Livro dos Espíritos depois. Se continuarmos sendo separatistas, começarmos a botar essas diferenças de classes, de etnias, de raças, realmente, Cristo de nada nos servirá, né? Porque é o oposto do que ele prega, é o oposto do que ele fala. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Não adianta pegar a Bíblia e ler por ler, né? Como, infelizmente, algumas pessoas fazem. Então, assim, tem que ser pesquisado, tem que ser compreendido, tem que ser interiorizado, como realmente Paulo fez, né? Muito bom, minha flor. Muito bom.
Pronto. Vamos lá, então. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuem influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também se te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Tudo bem? Mais um livro dos Espíritos aqui. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, é trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos pensamentos, pronto, né? Fácil. Fácil. Inclusive, a resposta é bem curta. Claro, pode. Como a Glorinha falou, né? Vamos arrancar esses grilhões que nós temos, né? Essa escravidão que nós nos colocamos através desses nossos maus pendores. Pessoal, eu acho que a gente podia parar por aqui, porque já são 19h22, a gente vai começar um outro versículo, e aí talvez a gente não consiga, né, terminar. Acho que é preferível a gente parar por aqui. Acho que a gente viu bastante coisa hoje, né? Bastante coisa, né? Então, paramos por aqui, e na próxima semana a gente entra no versículo 3. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. Vejamos a semana que vem, então. Tá bom? Muito bem, pessoal. Amei as manifestações aí, os comentários que vocês fizeram, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E, então, se Deus assim permitir, semana que vem a gente volta e continua aí com o versículo 3 da carta, do 5º capítulo de Gálatas, tá bom? Beijinho, se Deus assim permitir, semana que vem a gente volta.